Quando Clara desapareceu, todos acreditaram que ela tivesse fugido. Os vizinhos diziam que ela estava triste. Os colegas afirmavam que ela precisava de um tempo e a família tinha certeza de que ela jamais abandonaria a própria vida. Mas ninguém imaginava que, durante 7 meses, ela viveria uma história que nem ela conseguiria explicar. Aos 28 anos, Clara tinha uma rotina simples. Trabalhava até às 6 da tarde, passava na padaria da esquina e seguia para casa pela mesma rua. Até que, em uma noite chuvosa de novembro, desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma testemunha, nenhuma mensagem, nenhum pedido de resgate. Como se tivesse sido apagada da cidade. Quando abriu os olhos, estava em um quarto desconhecido. Havia uma cama, livros em uma estante e uma janela voltada para uma floresta. A porta se abriu e um homem entrou. Chamava-se Daniel. Ele parecia calmo, não carregava armas e falava em um tom tranquilo. Colocou um copo de água sobre a mesa e disse que ela devia estar assustada. Clara não respondeu. Seu corpo tremia. Nos primeiros dias, tentou escapar. A porta estava trancada, as janelas tinham travas e não havia telefone ou internet. Sempre que perguntava quando poderia ir embora, Daniel repetia a mesma frase: ainda não é seguro. Com o passar do tempo, o medo deu lugar à rotina. Daniel nunca gritava, preparava as refeições, cuidava do jardim e passava as noites lendo ou ouvindo discos antigos. Falava sobre livros, estrelas e lembranças do passado. Mas nunca explicava por que Clara estava ali. Sem perceber, ela começou a conhecer seus hábitos. Sabia o horário em que ele acordava, como organizava os livros e até quando. Algo o incomodava. Pelo jeito que fechava uma gaveta. Foi então que percebeu algo assustador. Conhecia Daniel melhor do que muitas pessoas da própria vida. Certa manhã, ele deixou a chave sobre a mesa. Clara olhou para a porta aberta, depois para a floresta. Poderia fugir. Mas uma pergunta surgiu em sua mente. E se eu estiver completamente sozinha lá fora? Ela não pegou a chave. Enquanto isso, o investigador Augusto decidiu reabrir o caso do desaparecimento. Ao analisar antigos documentos, percebeu que nada indicava uma fuga voluntária. Não havia movimentações, mensagens ou qualquer sinal de escolha. Meses depois, encontrou uma câmera de segurança esquecida em uma oficina. A imagem era ruim, mas mostrava um carro branco passando próximo ao local onde Clara desapareceu. O proprietário era Daniel, um homem sem antecedentes, sem histórico de violência e aparentemente comum. Invisível aos olhos de todos. Quando a polícia chegou ao chalé, encontrou Clara sentada na varanda lendo um livro. Ela não correu nem gritou. Apenas observou os policiais com surpresa, como se fossem eles que estivessem invadindo aquele lugar. Daniel foi preso em silêncio. Nos dias seguintes, muitas pessoas questionaram Clara. Alguns diziam que ela tinha criado sentimentos pelo sequestrador. Outros afirmavam que ela era cúmplice. Mas ninguém entendia como o isolamento e a manipulação podem alterar a percepção de uma pessoa. Na terapia, Clara ouviu uma frase que jamais esqueceu. Às vezes, o cérebro confunde aquilo que é familiar com aquilo que é seguro. Então ela compreendeu. Ela nunca havia amado Daniel. Ela apenas havia aprendido a sobreviver. No tribunal, o silêncio tomou conta do salão quando o juiz anunciou a sentença. Daniel foi condenado. Pela primeira vez, ele não tinha controle sobre nada. Sem pedidos de perdão ou tentativas de defesa, foi algemado e levado pelos agentes. Antes de sair,
olhou para Clara uma última vez. Ela sustentou o olhar, sem medo, sem culpa. Sem as correntes invisíveis que um dia prenderam sua mente, a porta do tribunal se fechou atrás dele. Era o fim do poder que Daniel havia exercido sobre sua vida. Clara respirou profundamente e entendeu que sua verdadeira prisão nunca havia sido apenas aquela casa, escondida entre as árvores. Era o medo, a culpa e a manipulação. Naquele dia, duas portas se fecharam, a da cela de Daniel e a do capítulo mais sombrio da vida de Clara. Pela primeira vez desde seu desaparecimento, ela sentiu o ar entrar nos pulmões sem o peso das correntes invisíveis. A justiça havia sido feita. Agora, finalmente, ela poderia escrever o restante da própria história.